Olá, associado WaxBR. Somente os excelentes aqui nessa noite de terça-feira, dia 24 de janeiro, às 22h36 da noite. Que legal ver tanta gente boa, tanta gente linda, que está gerando tanto fruto e resultado para a WaxBR e mudança de vida nas suas famílias. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, fazendo parte dessa videoconferência da WaxBR, ok? Obrigado, Alexandre, Augusto, Glaucio, a Gina Vilarindo, Lindalva, Red, Ricardo Veloso, o Thiago, o Wellington. E vamos começar a nossa videoconferência. Primeiro vamos aos testes aqui. Estão me ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo beleza aí? Dá um ok para mim. Show de bola, excelente. Então vamos começar aqui a nossa videoconferência e eu queria estar tratando com vocês sobre alguns assuntos de venda, especificamente de venda. A gente diariamente, todo dia, 24 horas, está vendendo alguma coisa. Nós estamos vendendo os nossos projetos, os nossos sonhos, vendemos a nossa ideia, vendemos quando nos relacionamos com o nosso filho, com a nossa esposa, vendemos quando batemos um papo com um chefe, com alguém, sempre vendemos alguma coisa. Independente de você pensar que você não nasceu para vendas, como eu um dia pensei, eu pensei que eu não tinha esse dom, esse talento de vender. Então, até você entender que você está num campo de batalha de vendas o tempo todo. Você vende para você mesmo. Você se convence a todo momento de situações, circunstâncias, algo. E existem algumas frases ou algumas circunstâncias que elas são limitadoras da nossa vida. Boa noite, Hudson. Que elas, quando acontecem, e acontecem o tempo todo, elas fazem com que a gente trave e com que a gente não consiga efetivar uma venda. E eu queria estar tratando sobre essas questões em si. E eu tratei aqui sobre 5 pilares que, naturalmente, nós precisamos vencer diariamente numa negociação. Vença 5 pilares. Deixa eu ajeitar aqui para facilitar para mim. Ok, consegui. Vença os 5 pilares que são impeditivos para você fechar uma venda. Ok? Então é sobre isso que a gente vai tratar. Eu tenho certeza que você já passou por isso e você já passou dos dois lados. Tanto quando você é o vendedor, quanto quando vão te oferecer um determinado produto. Ok? Começando aqui. Antes de iniciar, eu gostaria que você entendesse o seguinte. Que a sequência em toda negociação, ela é fundamental. E ela determina o sucesso de uma negociação. Eu não sei quantos já participaram aí de algumas apresentações de market share. Elas acontecem muito quando você vai para uma pousada, venda de determinadas situações, e que você vê que o vendedor, o habilidoso vendedor, ele começa sempre a tratar sobre a qualidade do produto, os benefícios que você vai ter do produto, a importância do produto, a escassez desse produto. E somente lá no final, muito no final, é que ele vai te falar de preço. Somente no final ele vai te falar de preço. Essa técnica ela é utilizada e tem toda a lógica psicológica do mundo. Quando você consegue entender a importância de um produto ou de um serviço, quando você se identifica com esse produto ou serviço, quando você entende a necessidade dele para você, fica muito mais fácil de você entender o preço que você está pagando. Porque, na verdade, esse preço se torna muito menor devido à importância que ele passa a ter para você. Entendeu? Então, você vai ver isso muito nas propagandas que acontecem hoje em dia. Você vê, por exemplo, a Faber-Castell, antes de falar sobre o seu produto em si, ela conta a história de onde vêm as árvores, que são utilizadas para poder fazer os seus lápis. Então ela trata de toda uma história das árvores que é uma floresta, uma floresta que é plantada ali aquelas árvores. Então
são árvores que são cuidadas em si, replantadas, é de um reflorestamento, correto? Então o que acontece? Você se identifica com todo aquele processo em si, e quando você compra, você já criou uma empatia com a marca. Você, por exemplo, você vê que para ter uma festa ou um evento, você sempre vincula a refrigerante e refrigerante Coca-Cola, né? Coca-Cola simboliza alegria, simboliza festa. E esse marketing em si, que é feito, te faz criar tanta empatia, tanto valor agregado, que você paga mais preço ou paga mais caro por um determinado produto em decorrência de um outro, simplesmente porque você criou empatia. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, você pode sair de casa para ir para um restaurante e falar assim, hoje eu não vou tomar Coca-Cola. Isso aí, eu vou tomar um suco, 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 e quando chega lá fala, me dá uma Coca-Cola. Já se tornou normal, né? Natural você beber aquele refrigerante, você comer determinadas comidas. E com o nosso produto também é a mesma coisa. Antes de você falar de preço, você tem que falar de valor. E o nosso produto tem muito valor para ser agregado. Então você imagina quando você chega para uma pessoa que ela não tem comparação de preço de um produto desse aí, você fala R$30. R$30 pode ser muito caro ou pode ser muito barato. O que vai definir se isso é caro ou se é barato? É o valor que você vai agregar àquela pessoa. Quando ela entende que esse produto, você está economizando água para o meio ambiente, isso é um valor agregado. Quando você fala que ele limpa 4 vezes o carro, e essa pessoa ela vai economizar no mínimo, uns R$120, isso agrega valor ao produto. Quando você fala que com esse produto, a pessoa ela pode, nos momentos de emergência, que ela estiver saindo para uma reunião, e às vezes é em um horário que não dá tempo dela parar para colocar o carro para lavar, em um local onde ela esteja distante, e ela precisa do carro limpo para aquele momento, e nesses momentos de necessidade, ela consegue limpar o carro com muita facilidade, sem se sujar, e deixar o carro limpo e encerado, isso é um valor agregado. Quando você no Rio de Janeiro fala que é um produto desse, ele além de encerar o seu carro, ele protege contra raios UV e também contra a degradação que a maresia faz, isso é um valor agregado. Então, quando você fala de todos os benefícios que o produto ele oferece, R$30 já não é mais nada. Quando você fala que existem concorrentes que vendem esse produto a R$200 e até valores mais altos, aí você começa a fazer a pessoa entender que o produto que você está oferecendo com tanta excelência poderia ser muito mais caro. Teria tudo para ser muito mais caro. E ela paga com muita felicidade. Quem está entendendo aí, diga um ok. Dê um ok para mim. Bacana, bacana. Show de bola. Então, para poder começar a falar sobre alguns pilares que travam qualquer negociação, você com certeza já passou com relação a isso daí. Eu tenho que começar com o senso de escassez, ok? É aquela grande frase, a pessoa ela vira para você e diz, eu não preciso disso. Eu, particularmente, quando conheci o produto, eu pensei o seguinte, poxa, eu não lavo carro, eu estou sempre ocupado, eu estou sempre corrido, então eu não lavo carro. Eu sempre coloco no lava-jato. Então eu pensei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso desse produto. Para que eu compraria um produto desse que eu não preciso? E aí, quando você coloca esse senso de escassez para a pessoa, quando você começa a mostrar o porquê que ele passaria a precisar desse produto, como eu falei anteriormente, há determinados momentos que até eu tenho reuniões importantes e que o carro ele precisa estar apresentável. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou conseguir limpar o carro em tempo hábil para poder sair para uma reunião? Você entendeu? Isso é escassez de tempo. É o meu tempo que eu não tenho para poder parar, para limpar esse carro num lava-jato ou em um determinado local, eu preciso do carro limpo. Então, um produto desse, ele passa a ser aquele kit de acessório que toda mulher tem quando você pega, quando ela sai, ela viaja, ela vai a trabalho e ela leva aquela bolsa, aquelas bolsas grandonas, né? E a mulher ali dentro, ela tem de tudo.
que é o kit de acessório dela, é o necessaire que ela carrega e que só tem coisas ali que para ela são muito importantes, são essenciais. É o manual básico da mulher que o homem também tem, né? Nós também carregamos no carro. O carro ele precisa ter alguns manuais básicos. Você precisa ter o macaco, você precisa ter ali o step. Então, automaticamente, quando você mostra para a pessoa que há momentos na vida dela em que ela vai precisar sair com o carro, precisa estar apresentável, e ela não vai ter local para poder limpar ou lavar, ou seja, a escassez do tempo, a escassez do dinheiro também. Hoje em dia ninguém tem tanto dinheiro para poder limpar o carro semanalmente ou 2, 3 vezes na semana para poder mantê-lo limpo. E aí, o que você faz? Como é que você vai manter esse carro limpo para poder ele não se depreciar com tanta facilidade, né? com tanta pressa? E aí, o que você faz? Então, você precisa desse produto. Você tem que mostrar para a pessoa como ela precisa desse produto sem que ela nem mesmo soubesse que necessita. Ok? Esse é o primeiro passo. Então, muitas vezes, por exemplo, a mulher tem muito disso. Ela tem um guarda-roupa cheio de roupa. Ela não precisa de roupa. Ela não precisa mais de roupa. Só que quando você mostra para ela que é uma roupa nova que saiu, um modelo verão e inverno, né? Ela olha e começa a enxergar que ela precisa, né? Aquilo que ela não precisava, por ser ali um modelo novo, né, que está em escassez ali, ou seja, ela começa a ver, poxa, eu preciso. Bacana, Veloso. Eu uso bastante essa questão, né? Chegou em casa para ir em casamento, na correria. É verdade, né? Isso acontece demais, demais. Quem como nós, vivemos de empreender, de reuniões o tempo todo, em vários momentos. Então, às vezes, você está com o seu carro limpo, saiu para um determinado local, passou numa poça de lama, o carro sujou, você dali vai para outro local, e aí? O que você faz? Né? Vai parecer que vai chegar num determinado local com um carro parecendo que veio de um rally. Então, você tem que ter esses argumentos para poder quebrar esse princípio que nós mesmos temos na nossa mente, né? Pô, eu pensei, né, que depois passei a ser dono desse projeto, dessa empresa, dessa indústria. Antes de ser dono dessa indústria, quando foi me apresentado, eu pensei, poxa, eu não preciso disso. Então, como é que foi quebrado isso daí? Nas minhas necessidades, no meu tempo de escassez. Então, eu vi, nossa, realmente, eu preciso, no mínimo, eu preciso ter um desse no meu carro. Então, você está falando, muitas vezes você fala aí com dezenas, centenas de pessoas diariamente que têm carro. E aí, será que eles necessitam ter um produto desse? É lógico que necessitam ter um produto desse. Nem que seja como kit básico, ali guardado, eles precisam ter. Não precisa nem ser uma pessoa que trabalhe com Uber ou como taxista. Qualquer pessoa que cuida do seu carro, que zela pelo seu veículo, precisa ter um produto desse. Então você tem um produto excelente na mão. Ok? Segundo tópico que você tem que entender, às vezes você convenceu a pessoa, ela, ok, eu preciso disso, só que eu não quero isso. Né? Eu sei que preciso, mas eu não quero. Você sabe muitas vezes que precisa no dentista, né? Muito por alguns motivos, ou no oftalmo, mas muitas vezes você não quer. Ok? Isso é o senso de necessidade. Como é que você vai convencer uma pessoa a entender que ela já sabe que precisa, mas que ela tem que ter a necessidade de adquirir o seu produto? Ela pode falar, eu não quero. É justamente nesses paradigmas em si que você tem que quebrar. Quando você vê, por exemplo, aí, eu em Goiânia ainda não passei por isso, ok? Eu sei que em São Paulo é realidade a crise hídrica. É uma realidade a crise hídrica. É uma realidade que em muitos bairros, setores e cidades é feito até o rodízio de dias em que aquela casa vai receber água ou não vai. Então, olha só a responsabilidade que todo cidadão, que todo habitante dessa terra, eu não vou falar nem brasileiro, mas que você pode falar que todo cidadão precisa ter, né, com relação à questão de fazer a sua parte na economia e na redução de água. São de 250 a 400 litros de água gastos na limpeza de um carro. Não tem mais como nós
permitirmos ou sermos praticantes de um ato que está ferindo a nossa natureza. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, fez 4 agora. Né? Eu imagino como é que vai ser quando ele tiver seus 15, seus 20 anos. Como é que vai ser? E isso eu me lembro também com meus 8, 9 anos, eu morava aí, eu tenho aí o Ricardo Veloso do Rio de Janeiro, o Glaucio, eu morei em São João de Meriti. E eu morava ali na Rua da Matriz, na Valdemar Ribeiro, que é um morro, né? Ela é um morro, o Rio de Janeiro tem muitos morros, né? Eu morava embaixo, era um prédiozinho que tinha, era bem no início, né? E direto, muitas vezes faltava água lá no morro. É lógico que a falta de água no morro naquela época era uma questão muito mais de falta de investimento de infraestrutura, de saneamento básico, do que a questão da falta de água como a gente tem vivido nesse momento. Mas eu via o morro todo, aquele monte de menino descendo com um balde de água, indo lá para as casas de baixo, pedindo para poder encher os baldes, para poder levar para cima, para a mãe fazer comida, para poder tomar banho. E aquilo ali, os meninos faziam até como diversão, era uma correria muito grande, porque sabia que de noite faltava água, não era uma coisa assim tão real quanto hoje. Né? Mas quando você para pensar, nossa, nós temos que ter esse senso de necessidade. Eu preciso de um produto desse porque eu preciso contribuir com o meio ambiente. Eu preciso fazer a minha parte. Não somente pelo fato de limpar o carro a hora que eu quero ou no momento que eu preciso. Não, é o fator de eu entender que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso de um produto desse. Se eu tenho um carro, eu preciso de um produto desse. Brasília já é realidade a crise hídrica. É realidade. Aqui em Goiás, as barragens que se tinham, era para durar 50 anos, agora já é para durar 30. É uma realidade. E a tendência, como o Alexandre está falando, a tendência é piorar. Então, você entenda que a pessoa pode falar que não precisa disso, e você vai mostrar para ela que ela precisa sim. Ela pode falar, eu não quero isso, mas você tem que fazer ela entender que ela quer sim, ela precisa, por necessidade, contribuir de uma forma ou de outra. E essa é a oportunidade que ela tem de contribuir. Existe também um pilar que precisa ser quebrado, que é o senso de credibilidade. Credibilidade, quando a gente fala, a gente pode estar falando do produto, da empresa e da pessoa, ok? Do produto. Quando a gente fala que esse produto, ele limpa o carro, ele encera e protege o carro, né? Ou seja, ele tem várias vantagens em si, como é que a gente gera credibilidade para esse produto? A pessoa pode falar, mas eu nunca ouvi falar de WaxBR, por que eu pagaria R$30 para poder comprar um produto que eu nunca ouvi falar dessa marca, que eu nunca ouvi falar nem sequer desse tipo de produto? Ou falar, eu nem conheço você. Então, esse senso de credibilidade, né, esse fator de você saber contar a história da empresa, de você se inteirar com relação à funcionalidade do produto. O produto tem cera de carnaúba, que protege, juntamente com Teflon, ele faz a proteção do seu carro, como também ele faz lá, ele além de encerar, ele protege o seu carro contra raios UV, contra a maresia. Essa proteção também faz com que a limpeza do seu carro, após o uso contínuo, se torne de mais fácil usabilidade, faz com que fezes de animais, em si de passarinho, não encrostem no seu carro e não crie com aquela acidez algum tipo de mancha, né, no seu carro. Então você tem que entender do produto que você está vendendo. O produto, ele não exige tamanho conhecimento, mas você que sabe que o brasileiro é apaixonado por carro, tem que entender do produto que está vendendo. As pessoas elas têm medo, produto arranha, não arranha, como é que eu posso utilizar esse produto de forma que realmente eu não venha a arranhar? Eu posso utilizar um pano continuamente, passar na parte de baixo, onde está muito sujo, e depois passar na parte de cima? Então, essas questões que você tem que entender, tem que dominar como vendedor, como dono do seu produto, da sua empresa, a cada dia você tem que estar mais profissionalizado, porque a sua profissionalização gera credibilidade no mercado.
É tão ruim você falar com uma pessoa que está vendendo algo e não entende daquilo que está vendendo, que não passa para você credibilidade, né? E a falta de credibilidade faz com que a pessoa ela deixe muitas vezes de comprar. Assim como também o senso, quando ela não tem o senso de escassez, ou seja, quando ela acha que não precisa do produto, quando ela não tem o senso de necessidade, quando ela acha que ela não precisa disso, que ela não quer isso. O senso de credibilidade é um fator muito determinante na compra ou não de um produto ou serviço. E eu estou falando para pessoas aqui que muitas vezes fazem a limpeza de um carro não só para ganhar dinheiro, como também para demonstrar a qualidade do produto. Então é muito importante você estar qualificado e ter esse senso de credibilidade. Você precisa passar confiança para quem está comprando o produto que você está vendendo como sua empresa. Como sua empresa. Alexandre, o povo duvida. Hoje mesmo eu estava numa reunião, num evento corporativo, lá com mais de 100 empresários, onde eu tive a oportunidade de estar falando sobre a WaxBR, sobre a necessidade de se usar produtos que gerem benefício, né, com relação à redução do consumo de água, e muitas pessoas depois vindo falar comigo, querendo entender um pouco mais de como um produto desse realmente limpa um carro sem gastar uma gota de água. Então, quando você passa credibilidade para a pessoa, quando ela vê que realmente você entende, que você tem domínio sobre aquilo que você está falando, e eu não estou dizendo aqui, todos esses tópicos, eles servem para você em toda a sua vida. Elas servem para você na WaxBR ou em qualquer coisa que você for vender ou apresentar, entendeu? Então, a credibilidade é muito importante. Você diariamente tem que se adestrar, aprender a apresentar o produto, aprender a apresentar o plano. Né? Como é que você cria credibilidade também? Pessoas que perdem muita credibilidade quando elas não têm dentro de si uma coesão. Né? Hoje elas estão motivadas, amanhã elas não estão. Hoje elas estão acreditando que vão vencer, estão no multinível, amanhã elas estão em outro. Então, essas pessoas que têm assim, essa falta de coesão em si, ou seja, esse ânimo dobre, né, elas acabam perdendo a credibilidade. É muito importante você ser uma pessoa motivada, empolgada, inteirada, participativa, que ande junto, porque isso gera em você credibilidade. As pessoas elas olham para você e falam, poxa, eu vou seguir esse líder, eu vou fazer parte dessa rede, porque esse cara me gerou credibilidade. Ok? Bacana. Outro tópico muito interessante, que é o quarto, é a questão do senso de prioridade. Você já reparou que muitas pessoas podem falar para você, né, pô, eu preciso disso, eu quero isso, eu acredito que isso vai realmente fazer tudo aquilo que você falou, só que eu não tenho dinheiro agora. Cara, não tem como comprar. Depois eu compro. Quantas vezes você, depois de fazer uma apresentação do plano, todo empolgado, motivado, a pessoa ela entendeu tudo aquilo que você passou, quando você terminou, ela vira para você e diz, cara, fantástico, uau, mas eu não tenho dinheiro para poder entrar agora. No mês que vem eu entro, depois eu entro. Isso daí é um balde de água fria em qualquer empreendedor. E você tem que entender que existem técnicas para convencer essa pessoa de que o simples fato de ela não entender aquilo como prioridade é que vai fazer ela não entrar ou entrar. Quer ver? Se você hoje soubesse, com o dinheiro que você tem, que eu tenho certeza que pode ser muito ou pouco, soubesse que na sua rua estão vendendo aí um apartamento, uma casa, por conta de briga de separação, e o casal tem interesse de vender rapidamente essa casa, estão vendendo a casa quitada, mobiliada, com a escritura toda certinha, por R$5.000. Eu tenho certeza absoluta que vocês, mesmo não tendo dinheiro, vai correr desesperadamente para conseguir esse dinheiro para comprar essa casa o mais rápido possível antes que alguém compre. Verdade ou não é verdade?
Por quê? Porque vai se tornar uma prioridade para você. É lógico que você vai comprar. Uma oportunidade dessa não se perde, ela não vai aparecer de novo. Então você tem que fazer, quando apresenta o plano, quando vende esse produto, fazer a pessoa entender a importância que tem aquele produto e como ele é prioritário para ela. Então, quando você apresenta o plano, eu tenho certeza que tem pessoas aqui muito habilidosas nisso. Estou falando aqui com o Ricardo Veloso, o Glaucio, né? Que são, assim, fantásticos em cadastrar pessoas. E você visualiza e você vê que existem técnicas para você fazer aquela pessoa entrar naquela hora. Se você não utilizar essas técnicas de fazer aquela pessoa entender que aquilo tem que se tornar prioridade na vida dela, eu tenho um exemplo de um cara que fazia isso muito bem, né? Quando a pessoa ela falava para ele, poxa, eu não tenho dinheiro para poder entrar, ele virava e falava, até quando você vai querer continuar com essa vida? Uma oportunidade aparece na sua porta e você não tem condições de abraçar porque não tem dinheiro, não tem esse pequeno valor. E a pessoa, então, ela entra numa reflexão, numa auto-reflexão, numa autoanálise. Poxa, pior que é mesmo. Caramba, eu vou continuar com essa vida até quando? Eu não tenho um pequeno capital para poder entrar? Então, alguns já bancaram, mas o fator é você conseguir fazer a pessoa entender que aquilo que você está apresentando para ela é algo tão importante, mas tão relevante, que ela tem que levar na hora. Ela tem que levar ali, naquele momento. Ela não pode perder a oportunidade que você está dando para ela ali. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue criar essa técnica e essa habilidade, meu amigo, com certeza você vai passar a sua margem, talvez seja de 30%, 40% para 70% de conversão, essa taxa de conversão. Como é que você mede taxa de conversão? Você tem que analisar, você tem que colocar ali quantas apresentações você faz por semana, para quantas pessoas, quantas têm se cadastrado, quantas têm efetivado o cadastro. Você tem que colocar isso na balança para poder analisar aonde você está errando e como você pode consertar esses erros. Às vezes você não conseguiu fazer a pessoa entender que ela precisa disso, né? Que ela tem realmente que ela não só precisa, como da forma que você apresentou, fez se tornar tão desejável que ela passou a querer isso. E ela, a partir do momento que ela entendeu que ela precisa e que ela quer, que você tem capacidade suficiente para poder dar o suporte que ela precisa para poder alcançar o sucesso que você está falando que ela vai ter. Muitos associados, e eu vejo às vezes pessoas têm um esforço de fazer cadastro e aquela pessoa ela não efetiva com ela e ela vai lá na frente, depois de meses, efetivar com o outro. Por que isso? Porque talvez naquele momento que foi apresentada a primeira vez para ela, não gerou tanta credibilidade, tanta confiança que ela conseguiria alcançar todos os objetivos dela. E de repente outra pessoa conseguiu apresentar com mais eficácia. Então você não pode perder as oportunidades que você tem quando você apresenta. Você tem que estar realmente capacitado para que cada apresentação que você faça se torne em uma pessoa cadastrada, em um novo associado, em uma rede crescente de pessoas que entenderam o propósito, se apaixonaram pelo propósito e vão fazer a mesma coisa que você está fazendo. Ok? Olha o Ricardo Veloso falando. O fato de não ter R$ 1.700 é que te revoltou, né? Você tenta mostrar para a pessoa que não tem R$ 1.700 hoje, vai continuar perpetuando se ela não fizer nada. Isso mesmo. Você tem que levar as pessoas a entenderem que nós somos responsáveis, você é responsável, eu sou responsável pelo estado que eu estou hoje. Porque o estado que eu estou hoje, quer financeiro, quer espiritual, quer sentimental, são consequências daquilo que eu semeei ou deixei ser semeado na minha vida. Você é dono da sua terra. Você não pode falar assim, mas eu estou colhendo aquilo que eu não plantei. Se você está colhendo aquilo que você não plantou, é porque você não foi um excelente vigia da sua própria terra. Deixou as pessoas plantarem.
está vivendo talvez aquela música, deixa a vida me levar. E nós não podemos ser pessoas que deixamos a vida nos levar. Nós temos que ser vigias da nossa vida, dos nossos sentimentos, da nossa emoção e entender que nós escrevemos o nosso futuro. Se você talvez se encontre num momento de dívida, de dificuldade, talvez não no patamar que você queira estar, você tem que começar a semear hoje, a mudar as atitudes, os pensamentos, tem que começar a mudar os relacionamentos, tem que começar realmente planejar a sua vida para que daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, você esteja alcançando os seus objetivos. Isso é fundamental para quem quer realmente ter uma vida e se tornar uma pessoa que é exemplo de ser seguida. Ok? Então, a gente falou aí do senso de prioridade. E outra coisa fundamental, chama-se senso de urgência. A pessoa ela pode entender que ela precisa disso, ela pode entender que ela quer isso, que você é uma pessoa que tem autoridade no assunto, tem todo o respaldo e que o produto realmente faz tudo isso que você falou. Ela pode ter o dinheiro na mão, mas ela pode virar para você e falar assim: cara, hoje não. Muito bacana, aquilo que você me apresentou é fantástico, compreendi, entendi, mas amanhã eu vou verificar. Eu tenho dinheiro, mas eu vou analisar mais um pouquinho. Isso chama-se senso de urgência. Quantas pessoas você já foi fazer reunião, uma apresentação, que você sabia, você falou assim, esse cara tem dinheiro. Esse cara, se ele quiser, ele entra. Essa família, ou esse cara é empreendedor. Ele tem esse capital. Se ele entender que é importante, se ele quiser, ele vai entrar. Ok? Quantas pessoas? Então, se você não fizer um trabalho ou fazer com que aquela pessoa ela entenda o nível de importância disso dali e a importância dela entrar hoje com você, não é amanhã, é hoje. De comprar hoje de você, não amanhã, porque amanhã pode não ter, amanhã ela pode não te encontrar, amanhã ela não vai estar na posição que você está oferecendo para ela hoje, porque amanhã muitos outros já entraram. Né? Se você não conseguir fazê-la entender da importância de entrar hoje, de comprar hoje, meu amigo, muitas, mas muitas das suas vendas, das suas abordagens podem se tornar mal-sucedidas ou chegar na finalização e não concluir. Então, eu queria que com essa breve abordagem aqui de videoconferência, você pudesse anotar esse senso e começar a trabalhar em você, como é que você poderia melhorar, né, em cada aspecto e analisar se em qual aspecto você tem perdido uma venda ou perdido um cadastro, né, e como você pode fazer para poder melhorar e alcançar a excelência em todos esses aspectos. Como você pode fazer aquela pessoa desejar de tal modo se cadastrar e entrar com você naquele momento, naquela hora. Deixa eu ler aqui, o Alexandre está falando. Não, ok, Alexandre. Mesmo que as pessoas elas não tenham tamanha inteligência, nós é que temos que ser inteligentes. É o vendedor que tem que simplificar aquilo que está vendendo e explicar para a pessoa que vai comprar ou a quem você quer convencer de forma simples e eficaz. Eu tenho certeza que todos nós aqui, como eu, já compramos muita coisa que na verdade nem precisávamos e nem queríamos comprar. E já deixamos de comprar muita coisa que a gente queria, era importante para a gente, mas a gente deixou para depois. O que faz com que você compre uma coisa que você não quer e muitas vezes nem teria o dinheiro para poder comprar? E o que faz você deixar de comprar uma coisa que você precisa, que é urgente até para você, mas você deixa para depois? Então, se você não entender que essas questões psicológicas afetam e influenciam a pessoa que está ouvindo a sua abordagem, a sua apresentação ou aquilo que você vai vender, se você não entender que um simples sorriso, uma forma amistosa de se apresentar, muitas vezes nem se apresentando como vendedor, batendo um papo, elogiando o serviço ou alguma questão que a pessoa
que você está abordando, esteja fazendo, e ali criando uma primeira empatia, né? Criando um primeiro ponto de contato com a pessoa, uma conexão, né, com a pessoa amistosa, depois, posteriormente, as portas ficam mais abertas para você vender. Entendendo que, se você falar de preço primeiro, a pessoa ela já cria a resistência na mente dela, porque você vai estar fazendo toda uma abordagem e ela vai estar com um pensamento no preço, no valor. E não deu tempo de você apresentar tudo aquilo que o produto realmente oferece de benefício. E aí, na hora da venda, simplesmente porque você inverteu aquilo que deveria falar primeiro, você perdeu uma negociação sem nem mesmo entender por quê. Você consegue entender isso? Está claro? Dá um ok para mim aí. Ok, Ricardo. Ok, Glaucio. Bacana. Então, entendendo isso, a gente tem que colocar na nossa checklist aí do ano, e eu peço para vocês fazerem isso aí. Se você tiver um papel e uma caneta, eu vou disponibilizar esses tópicos, vou colocar os tópicos lá no grupo, para vocês estarem anotando, e a gente está debatendo durante a semana, pessoalmente, no privado, né, o que você entendeu, como é que você pode melhorar a sua técnica de abordagem, né, da apresentação do produto, da apresentação do cadastro. Então, a gente tem que entender isso. A forma que você se apresenta na sua forma de vestir define muita coisa. Né? Você não pode apresentar, por exemplo, tentar vender uma casa de R$1 milhão vestido como quem vai vender um terreno e um lote de 20, 25 mil. Né? São público-alvos diferentes. Se você vai vender um produto, né, de uma cena automotiva de carro e o seu público-alvo é classe A, B, você tem que entender como você se veste. Você tem que entender o que eles compram, por que compram, o que leva eles a realmente efetuar uma compra. Muitas vezes, a influência, né, ou seja, o fator de você vender pro vizinho, vai fazer aquele bairro, aquela cidade ou aquela rua toda comprar. Então você tem que entender essas estratégias. Nós temos que ser um grupo de pessoas que estudam. E eu queria que você colocasse na sua lista aí, anual, no mínimo a leitura de 2 livros, que são muito importantes e fundamentais para você ampliar a sua mente. Ok? Você pode ler vários livros, e eu tenho certeza que você lê. E eu quero que você leia sobre livros de técnicas de venda, né, que são livros de persuasão de venda, técnicas de negociação, que é o que você está fazendo diariamente. Quando você entrou na WaxBR, você entrou porque se apaixonou por um produto e entendeu que ou tinha público para vender esse produto, ou tinha relacionamento para colocar pessoas. Então, você entendeu que a WaxBR, para você ter uma vida de sucesso, você tem que viver de vendas. E não é enganação, é venda. Né? Quando você vende uma casa, você não pode vender uma casa. Você tem que vender a segurança de um lar. Né? Você tem que vender para a pessoa o sonho realizado. Né? Porque quando você vê assim, alguém conquistando uma casa, né? Que muitas vezes o brasileiro, ele passa, na sua maioria, de 90%, tem uma casa, consegue conquistar uma casa numa vida inteira e termina uma outra vida toda pagando por essa casa, ela não está conquistando ali simplesmente uma moradia. É muito mais que uma moradia, é um sonho, é uma segurança. Né? Então você tem que entender o que você está vendendo. Você está vendendo um produto para limpar carro? É isso que você está vendendo? Ou você está vendendo ali a questão da pessoa preservar o meio ambiente? Ou você está vendendo ali a proteção daquele carro para que ele não se deprecie? Poxa, você pega o seu carro aí que você gastou 30, 40 mil, acabou de sair 0 km da concessionária, e se você for tentar vender na mesma hora, vai vender por 25, 27. Então, você demora a conquistar um bem e, de repente, perde valores absurdos de alto simplesmente em alguns minutos. E agora, é lógico que um bem desse tão caro, será que vale a pena cuidar? Será que R$30 é muito
para um produto que vai cuidar do seu carro, vai encerar, vai proteger, né, vai deixar limpinho, cheirosinho. Você entendeu? Então, você começa a fazer as pessoas, simplesmente com algumas técnicas em si, entender a importância, a urgência, a necessidade, né, de se ter um produto desse. E com certeza, se você faz isso, utiliza essas técnicas, você vai ser muito mais bem sucedido em tudo aquilo que você vai fazer. Ô Alexandre, não temos não. Inicialmente, esse produto possivelmente durante o ano todo vai manter esse preço aí, tá? Nós não temos intenção de aumentar esse preço não. Até porque mesmo que as matérias-primas aumentem de valor, nós estamos aumentando a quantidade de produção. Então ela acaba caindo elas por elas, ok? Bacana. Respondendo aí uma pergunta de um associado. Isso mesmo, Ricardo. O tratamento para pintura, isso é excelente. Bacana. Alexandre, me pergunta no privado depois, lá no grupo, tá bom? Me chama lá no WhatsApp que eu respondo para você as perguntas, senão eu fujo muito do tema da ministração aqui, ok? Então, bacana, eu preciso demais que vocês se tornem, nesse ano de 2017, a referência da WaxBR. Então, para poder atualizar vocês aí, terminando aqui, só para terminar e depois eu vou atualizar vocês. Então, se capacitem cada dia mais, entendam do produto que vocês estão apresentando ao mercado. É um mercado ainda muito incipiente, é um mercado ainda muito novo com relação a esse tipo de produto. Então, você pode olhar com um lado muito positivo sobre isso daí. Primeiro que nós temos realmente um produto de excelência. Produto que em todo o Brasil o índice de aceitação é fantástico. Então, se você tem um produto de excelência e você tem um mercado ainda virgem, meu amigo, você tem a faca e o queijo na mão. Você está com uma oportunidade fantástica para a venda do produto. A WaxBR no multinível ainda é muito nova. Então, você tem um índice de concorrência a título de parceiros e de associados, não é bem uma concorrência, mas de parceiros e associados, muito pequena. Você tem muito para conquistar, você tem muito para fazer a sua rede crescer. Então isso é muito importante, você entender que você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, com um produto certo, para poder fazer com que a sua vida, da sua família, dos seus familiares, sejam totalmente mudadas. Ok? E a gente precisa começar por essa equipe que está aqui. Nós temos uma equipe excelente aí. Eu sei que eu estou gravando essa videoconferência, ela vai ser replicada, mas com certeza vocês estão recebendo primeiro essa palavra, essa ministração, e vocês têm a oportunidade de se autoanalisar. Né? Começa a analisar como é que está a sua abordagem, quanto de porcentagem você está tendo de sucesso na sua apresentação, na sua abordagem, nas suas vendas, até mesmo com a sua equipe, né? Então, faça essa análise e depois passa para mim no privado, né? Para poder a gente analisar junto, estudar junto e poder crescer cada dia mais, ok? Com relação aí à administração, eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Show de bola ter vocês aí comigo nesse horário. Agora são 11h19. Eu estou encerrando aqui esse tema, essa palestra da videoconferência e vou atualizar vocês agora de algumas coisas referente à assessoria de imprensa, ao marketing que a gente vai começar a fazer no mês de fevereiro, ok? Bacana. A gente já começou e fizemos aí uma publicidade no jogo do Flamengo e Vila Nova, que aconteceu aqui no estádio Serra Dourada, em Goiânia, ok? Então a gente fez essa publicidade, foi assim, fantástica, o índice de retorno, de satisfação dos associados, de pessoas que ainda não conheciam a WaxBR, mas conheciam um pouco distante e que fizeram contato, felizes de ver o nome da WaxBR, né, sendo divulgado a nível nacional. Então foi muito bacana. A gente está com um cronograma de ações para poder começar a serem executadas no mês de fevereiro. Ações a nível nacional, ações em revista. Quando a gente fala em revista, a gente está falando Isto é Dinheiro, Guia 4 Rodas, Pequena Empresas, Grande Negócio, Mundo SA, publicidade em mídias, né, da web, em sites e blogs
que façam menção ao nosso segmento e que sejam relevantes, né? Sejam realmente blogs e sites que tratem com seriedade de notícias referentes ao mundo automotivo e doméstico. E a gente também vai estar fazendo essas publicidades de mídia espontânea na TV. Então, é bem natural que isso vá acontecer muito na esfera Rio-São Paulo e, posteriormente, tomando uma progressão a nível nacional. A nível nacional, que eu digo, em regiões específicas também, porque aquilo que acontece comumente no Rio e São Paulo é notícia nacional. E isso tudo para poder fortalecer a nossa marca. A nossa expectativa é que a gente vá dobrar, no mínimo, dobrar o número de associados e triplicar o número de vendas. É lógico que, se você tem um produto que se tornou conhecido, há uma facilidade muito maior de você conseguir divulgá-lo e de você vendê-lo, porque a propaganda ela é a alma do negócio. Então, a gente sabe que o associado ele tem feito a parte dele, tem trabalhado, tem se esforçado, e a WaxBR quer juntar força para poder realmente replicar o nome da marca WaxBR de forma que você tenha muito mais facilidade de crescer. Bacana? Isso. Tenha sempre produto à pronta entrega. Bacana. E outro detalhe também, eu disponibilizei uma foto lá na indústria dos produtos, né, de uma pilha de produtos da WaxBR. Então a gente está com muito produto para ser distribuído aí durante o decorrer da semana, justamente para poder abastecer os centros de distribuição e permitir que vocês possam crescer sem ter a falta do produto, que com certeza atrapalhe muito o trabalho de vocês. Então a gente vai mandar muito produto para o Rio de Janeiro. Lindalva, isso, realmente, o produto ele se fideliza, e quando a gente tem profissionais que são capacitados, né, e que dominam aquilo que estão vendendo, junta-se o útil ao agradável e não tem quem segure. Então, eu estou passando essas notícias para vocês aqui, porque eu sei que vocês são replicadores. E eu sei que vocês são replicadores. E com isso, a gente vai conseguir ir muito além. Eu queria agradecer demais vocês que estão fazendo as APNs de vocês, né? Mantenham-se firmes nesse propósito de APN. Ensine as pessoas a estarem multiplicando essas APNs em outros dias, né? Em reuniões dos seus lares em si, porque esse é o segredo da sustentabilidade da rede de vocês, né? Uma faísca, ou eu esqueci, vou nem falar sobre isso para não errar aqui, né? Mas é um braseiro fora, uma brasa fora do braseiro, com certeza tem uma tendência de esfriar. Quando você consegue juntar as pessoas para poder treinar, capacitar, né, estar dando essas dicas aí que a gente vai começar a compartilhar juntos aí todas as terças-feiras, a gente com certeza consegue criar pessoas muito mais motivadas e que vão gerar muito mais resultados para nós como um todo. Bacana? A apresentação do plano de negócio. APN significa apresentação do plano de negócio. Bacana? E essas apresentações, elas são reuniões que comumente você define um local e começa a fazer semanal. Então você junta a sua rede e começa a se reunir com ela, tanto para ter um momento de apresentação do plano de negócios, quanto também você separa um tempo, que comumente é feito antes, para poder se reunir com a liderança, com aqueles que já são associados, para poder ter um breve treinamento, uma atualização sobre o que a empresa está fazendo, para poder capacitar as pessoas que você cadastrou. Então, isso daí é excelente, tá bom? Eu preciso contar demais com vocês para a gente voltar a movimentar o grupo de associados com fotos. Eu estou sentindo muita falta de fotos dos eventos que vocês têm feito. Então, eu sei que o Pastor Júnior lá com a equipe Alfa, o Red Welson, o Glaucio, o Ricardo Veloso fazem muita reunião, né? Então, vocês têm que ir nessas reuniões, não importa se é uma reunião com uma pessoa. Quando a gente posta uma foto no grupo, nas redes sociais, a gente motiva a nossa rede, a gente motiva pessoas. E eu preciso contar demais com vocês fazendo isso, ok? Eu vou cobrar vocês no privado aí, a gente vai estar andando junto aí, mais focado nessa questão de resultado, nessa questão de crescimento, de leitura de livro. Vou estar indicando livro para vocês que eu particularmente estou lendo no momento e que já li, tá bom? Para que a gente possa estar crescendo junto aí. E quem quiser, me procura no privado para a gente estar
fazendo alguns trabalhos aí de alavancagem, de crescimento junto. Tá bom? Valeu, Glaucio. Tamo junto, combate. Obrigado a vocês aí por ter participado dessa videoconferência. Hoje, dia 24, estamos terminando às 23h25. Muito obrigado a todos. Bem-vindo ao AXBR. Bem-vindo ao futuro. Eu acredito que minha vida pode mudar. Minha oportunidade chegou. Eu vou abraçar. Não tem o melhor dessa vida em minhas mãos está.